Nos últimos vídeos da série A Vida Inteligente, tive que mostrar os casos, os exemplos, os momentos em que a vida não é inteligente. Seria fácil evitar, né? Vender, aleluias, tá tudo ótimo, maravilha, todo mundo vai ser feliz e bem sucedido, vai dar tudo certo. Todo mundo vai para o paraíso. Não é o caso. Seria liviano e enganador. Eu vou começar a falar agora para ajudar as pessoas a ficarem mais inteligentes. Porque a pessoa pode perguntar, Tarek mostrou, né? Todos os equívocos, né? Todos os contrassensos, os tiros no pé. Mas e aí? Qual é a saída? Como é que a gente vai ficar inteligente? Então, eu vou tentar, a partir de agora, falar de temas, assuntos, conceitos. É uma jornada longa, não é uma conversa, um vídeo que a pessoa vai falar, eureka, percebi tudo, é fácil. Então, em primeiro lugar, a gente tem que abraçar a vida, não ficar de costas para a vida. E na medida que a pessoa começa a entender, estou de costas para a vida, para as pessoas, para a inteligência, para conhecimento, estou de costas para o futuro, eu estou vivendo de costas, imagina andando de costas. Tudo se afastou de mim porque eu dou as costas. Então, a primeira coisa, primeiro conselho seria, vamos ficar de frente para as coisas. Deixar de ficar de costas. Vamos tirar as máscaras. Começar a olhar para a nossa própria cara, nossa própria vida, nossa produtividade, nossa performance, o que nós construímos, o que nós fizemos, fazemos, falamos, nossos relacionamentos, e começar a fazer um scoreboard. O que é scoreboard? As pessoas jogam golfe e tem lá -5, -7, -9, handicap, líder, primeiro, segundo, terceiro, qual, os top 10, isso é um scoreboard. Uau! O que isso tem a ver com a vida da gente? Tem tudo a ver. Então eu vou apresentar para vocês, né, a partir desse momento, coisas estupendas mesmo. Então, primeira coisa se chama ranking. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Fala, isso não existe. Sim, existe, né? Todo mundo assiste, né? O time que está em primeiro, segundo, os primeiros 4 vão para a Libertadores, Champions League, quem fica para trás, para embaixo vai ser relegado para a segunda divisão. Assim, em todo lugar tem ranking. E a pergunta é, what's your rank? Você não compra ranking. Isso foi o grande erro quando o comercialismo entrou nos esportes. O time vai lá, contrata a França, joga com 8 de 11 jogadores africanos. Estão comprando o ranking. Assim. O cara vai comprar os melhores jogadores. Uou, ganhamos. Você tem que ter seu time de base, seus juvenis, para você subir de ranking, né? Vamos dizer, de terceira divisão, primeira divisão, segunda, primeira divisão, e vai melhorando com seus jogadores, que tem algum tipo de lealdade com o trabalho que foi feito. Aí quando você tem um plantel, ok, dá para vender um outro, para até ajudar ele a seguir para frente, né? Porque talvez a realidade desse time é segunda divisão, ele vai para a primeira, depois ele vai para a Champions League. Ele vai seguindo o ranking. Hoje, o futebol mais top no mundo é Champions League. Principalmente as quartas de finais. Até o Copa do Mundo vem depois do Champions League. Então, ranking. What's your rank? Esse conceito é muito importante. O cara é general, outro é sargento. Tem diferença de ranking. Onde tem o erro? Promove o sargento para ser general.
porque é amigo do fulano, porque, sabe, é meu parente. Não estão seguindo o protocolo. Mais para frente, vamos falar de protocolo, procedimentos, processo, posicionamento. Mais para frente. Agora, o conceito rank. What's your rank? O sargento virando general? As guerras são perdidas por causa desses equívocos. O rei colocando o primo como general, sabe? Ninguém quer falar sobre isso. Por quê? Porque presidente da empresa, presidente do país, também não escalou do sargento para o general. Do sargento já foi. E na política é isso que acontece. As pessoas prometem 1000 coisas para o povo, jogam muito dinheiro em propaganda e marketing, contam muitas mentiras, falsas promessas, prometem paraíso, e na credulice, ingenuidade, inocência, eles conseguem se eleger. O povo compra, engole todas as iscas, com todas as minhocas dentro, porque o povo, eles não entendem de ranking. Às vezes o cara tem uma fazenda, ele entende, esse cavalo é muito valioso, né? Esse não é. Mas a hora que ele vai para política, a hora que ele vai para o casamento, esses conceitos somem. Aí a pessoa é movida por desespero, por conversa fiada. Rank é muito importante, mas rank não é comprado, é conquistado. A pessoa, existe uma coisa chamada carreira. Meu pai era embaixador, era diplomata de carreira. Ele foi subindo de primeiro secretário, vice-cônsul, cônsul para embaixador, aí ficou mais ou menos 20 anos como embaixador. Hoje, o sobrinho do fulano vira embaixador. Como assim? Não segue o protocolo, não segue procedimento, vem lá de cima. Se chama nepotismo. Você coloca a pessoa que fala, sim senhor, o meu primo, o meu sobrinho, ou a pessoa que não olha as falcatruas que eu faço, não estão respeitando ranking. Eu fiz eventos aberto de São Paulo de squash, 1998 e 99. Foram os torneios mais importantes da América do Sul. As pessoas talvez precisam saber que eu tenho, além da minha vida de consultor da presidência da Johnson & Johnson e muitas outras famílias, mentor, coach, eu também fui coach de squash e jogador. No meu primeiro ano de jogador, eu fui de terceira, segunda, primeira para sétimo do ranking profissional. Como? É milagre? Não, não é milagre. Inteligência. Eu já tinha um histórico de badminton, de pembolim, de hockey. Eu já tinha um histórico de jogos, xadrez, gamão, damas, batalha naval. Quando eu vou para um jogo, eu não estou indo lá como cabo ou como sargento. Eu tenho 20 anos de treinamento. Eu tenho ranking, só que as pessoas não enxergam, porque eles nem sabem esse conceito. Todo mundo acha que ele é o máximo, então que se dane ranking. Cuidado. Você vai jogar na mesa do poker, colocar 5 mil, 50 mil, 500 mil, você tem que entender o ranking desse jogo. É jogo de 1 milhão? É jogo de 500 mil? Ou é jogo que não vale nada? E quem está jogando? Tem gatunos. Tem pessoa de 1 milhão que está jogando no jogo de 500 mil. Ele fatura todo mundo. E tem um ditado que diz, se você está olhando o jogo e você não consegue identificar quem é o otário no jogo, é porque você é um otário. Você é o otário. Então, o conceito do ranking é muito importante para a gente saber quem é quem. Ele disse, eu jogo primeira classe, leva 90, 90, 90. É terceira, quarta classe. Então, não interessa o que uma pessoa fala. E não interessa o que a pessoa mostra. Ele mostra a Ferrari lá fora, melhor raquete do mundo de $500. A hora que vai jogar, 0, 0, 0. A pessoa não conquistou o ranking. Ele quer comprar melhor tênis, melhor raquete, contar a melhor história, mas ele não conquistou o ranking.
E as pessoas ficam apavoradas. Você viu o raquete que ele tem, você viu a história que ele contou. Isso é tudo conversa fiada. Na hora de jogar, vamos ver. Esse aí não joga nada. Como que você sabe? Eu fui ver o jogo dele. Se fui ver o jogo dele, para quê? Para descobrir quem é quem. Você tem que observar. Mas não observar só olhando. Observar de uma forma que a gente chama tracking, que a gente chama scouting. Você faz game analysis. Como é que está a esquerda, a direita? Como ele joga para cima, para baixo? Onde ele erra? Onde ele acerta? Qual é o ponto mais forte dele? Ponto mais fraco? Em que momento ele se irrita, perde o controle? Quanto tempo concentra? Isso é inteligência. Se a pessoa não tem inteligência, ele vai socar a bola e vamos que vamos. E vai engolir todas as mentiras e achar que com raquete caro ele vai ganhar. Ele vai ter que entrar em um conceito chamado processo de treinamento com um treinador contratado. Ele vai ter que ter uma postura de aprendiz. Ele vai ter que ter uma disciplina de pelo menos 2, 3 vezes por semana ir para treinar, ouvir. E se ele for um pouquinho inteligente, anotar as coisas mais importantes e pedir ajuda para alguém, ensinar ele didática, sketchnoting, como anotar as coisas. Quando eu fui treinador campeão brasileiro pela primeira vez, o meu jogador, ele ganhou todos os jogos menos que 30 minutos. E eu apostava, o jogo não vai durar 30 minutos. Você ganha muito dinheiro. As pessoas, não é possível, não é possível. Porque eu já conhecia os outros jogadores. Eu já sabia com quem ele ia jogar. E a gente já tinha bolado uma estratégia. Esta estratégia se chama Fast and Furious. Era um jogador que tinha, como a maior parte, baixa concentração, muito distraível. Pré-diabetes, ficava tudo tonto. Então eu percebia que depois de 30 minutos, ele basicamente só errava. Então a gente tinha que ganhar rapidíssimo. Então tinha que jogar rápido, bater rápido e não pensar. Nesse nível, dependendo do jogador, é melhor não pensar. Só falar, só seguir a estratégia. E eu falava, qualquer coisa olha para mim, fazia assim, bate mais forte. Fazia assim, mais rápido. Fazia assim, para trás. As pessoas não tinham a mínima ideia. E treinamos para isso. Quem quer tudo não consegue nada. Nós treinamos isso. E ele conseguiu. Nenhum jogo passou de 30 minutos, ele foi campeão brasileiro. Aí, as pessoas ficaram, todo mundo surpreso, mas, né, como a grande maioria são invejosos, é sorte. A pessoa não percebe que existe algo atrás. A pessoa não consegue chegar no topo à toa, comprando o troféu, comprando o título de campeão brasileiro. Como eles estão acostumados ao síndrome de impostor, então eles acham que vai ver que comprou o juiz, vai ver que talvez o outro teve sorte ou azar. Não. É um trabalho, ficamos trabalhando 10 anos para finalmente chegar e ser campeão e depois no ano seguinte bicampeão. E a gente só não foi tricampeão porque ele começou a achar que, né, à noite, óculos escuros, cheguei, mano. Depois do bicampeonato, a pessoa acha que é fácil, sou demais. E todo mundo chama a pessoa de, e aí campeão, e aí campeão. A cabeça começa a ir para as nuvens. E as botas saem e a pessoa vira um passarinho no céu. E, claro, se desencontra com a realidade. Ranking custa alcançar e se perde assim. Normalmente, as pessoas que entendem que ranking, ele vê o general, coronel, sargento, e aí, mano? Eles entendem o quanto que a pessoa estudou, treinou, lutou, sofreu, vivenciou para chegar a ser um general, para chegar a ser campeão brasileiro,
campeão sul-americano. Eu treinei meninos de Argentina, de Paraguai, de Chile, foram todos campeão juvenil, campeão profissional no país deles. Não de um dia para outro, mas 2, 3 anos. Não foi 10 anos. Por quê? Porque aqui na América do Sul não tinha a mínima ideia de nada. Não tinha árbitros, não tinha treinadores, não tinha nem federação. Era pessoas aproveitando-se dessas coisas aí. Impostores. Então eu, com a minha vivência de jogos, minha vivência de estudo, ciência e por ser paquistanês e poder olhar o melhor squash do mundo nos anos 80, 90. Eu trouxe para cá o que estava 20 anos na frente aqui. Igual alguém trabalha hoje no Google e no Amazon e depois vem para o Brasil. Ele traz uma bagagem muito avançado. Em termos de ranking, ele está na frente. Foi o meu caso. Fui para o Colégio do Le Mans na Suíça, faculdade na Inglaterra, mestrado na USP, doutorado nos Estados Unidos. Quando eu vou para algum lugar, eu trago essa bagagem. Me dá um ranking. Eu não preciso carregar, sabe, Yves Saint Laurent, andar de troféu, mas está dentro de mim. Ele vira inteligência, atitudes inteligentes, decisões inteligentes, postura inteligente, análise inteligente das coisas. Não é uma faculdade que papai paga para você conseguir emprego. É uma faculdade para desenvolver você. Então vamos falar a verdade. Nenhuma faculdade, escola, tem a proposta de deixar as pessoas mais inteligentes. As famílias não mandam a criança para a escola para ficar mais inteligente. Isso não existe. Nunca vi. Inclusive, nunca se fala o cobra isso aí. Você vai para a escola para ficar schooled. O que é isso? School of fish. Cardume de sardinhas. Um para cá, todo mundo para cá, todo mundo para cá. Schooling. Isso é schooling. Regimentar a pessoa para poder ir para trabalhar e para a guerra. Andar na fila, uniformizado, esperando a sua vez, obedecendo ordens, 9 às 5. A escola não é um lugar para você ficar inteligente. Muito pelo contrário, ser massificado. É uma aula atrás de outra, aula atrás de outra. No final da aula você não lembra de mais nada. Clean slate. Távora rasa. E as pessoas mandam, porque todo mundo manda, aquela vida de manada que a gente já falou, né? Todo mundo segue, porque é costume, nossa tradição, porque não sei o quê. E as pessoas nem sabem que escola existe 100 anos. Antes as famílias educavam, ou a família que tinha posse colocava na mão de um mentor, tipo Platão, Sócrates, uma pessoa madura, experiente, vivida, para o filho crescer. A escola apareceu nos anos 1920 nos Estados Unidos, porque depois da Primeira Guerra, muita gente morreu, eles precisavam de fábricas surgindo, trabalhadores na fábrica. A proposta nunca foi e não é para ficar inteligente. Inclusive, você fica completamente esgotado, recebe informação que não serve para nada. A pessoa não vai para a faculdade para aprender a fazer gestão hormonal, gestão metabólica, gestão de dinheiro, gestão do futuro, gestão de relacionamentos. Eu sei. Fui para a faculdade na Inglaterra, mestrado na USP, doutorado nos Estados Unidos. A experiência de universidade se chama cidade do universo, onde você vai encontrar todo mundo, onde você vai sair de casa e começar a acordar para a vida, mas não é para ficar mais inteligente. Ou você já está no processo de tentar ser mais inteligente e onde você for, o que você for fazer, você vai levar a inteligência para lá e tirar proveito. Ou você está na manada e seguindo a manada e seguindo a manada. Em nenhum momento a pessoa sabe o que é ranking. Tem que melhorar seu ranking. Não pode ser um cabo, um sargentão, sabe? E viver blá blá blá. Tem que ficar mais sofisticado. Tem que ficar mais líder, mais organizado, mais coerente, mais competente. Mas as pessoas querem ser competitivo e comparativo e não competente. E sem competência é muito difícil você subir de ranking. A pessoa entrou na empresa. Daqui a pouquinho ele é um trainee, daqui a pouquinho vira supervisor, daqui a pouquinho vira coordenador. E para a maioria é 1.000, 2.000 reais e acabou, 20 anos passam.
Aí vem uma pessoa que tem doutorado, mestrado, doutorado, MBA, fala inglês fluentemente, estudou no Wharton Business School, Harvard Business School, já está na diretoria, né? Alta gerência para diretoria, ganhando 15, 20 mil. E a pessoa fala, mas por que não eu? Ele teve investimento em conhecimento, investimento em inteligência, investimento em vivência, investimento em exposure. Se expor, não fica lá assistindo novela, indo para o jogo de futebol e comendo pizza com a família a vida inteira. A família investiu nessa pessoa, como investiram em mim. Fui para internatos na Inglaterra, viajei minha vida inteira, mas não viajei para olhar o que está acontecendo, quem é quem. Ranking é muito importante. Você tem os Huskies no Alasca. Tem o líder. E quando esse líder morre, desanda até aparecer outro líder. A gente chama de macho alfa. Ele assume a liderança dos outros que respeitam, porque ele tem ranking. Mas esse ranking não está, né? Eu sou líder. Isso você pode comprar. Ele é conquistado. Os outros Huskies sabem. Esse foi vice do nosso chefão, e nosso chefão se foi, esse está preparado. E eles já vão ficar juntinho e convencer ele do que, querido, você é o nosso novo líder, ok? Vamos seguir você. Eles respeitam o ranking. Antigamente, seres humanos respeitavam o ranking. Inclusive, em alguns lugares, como na Índia, eles respeitam o ranking. Eu vou chegar lá, as pessoas sabem. Sou bem nascido, tive berço. O jeito que você fala, a pronúncia, entonação, o vocabulário que você usa, a sua postura, seu posicionamento. Eles percebem que você tem um processo atrás de você, que pode ser importante para eles. Então eles respeitam e dão seu respeito pelo seu devido ranking. Em vez de ficar achando que todo mundo é chefe, eu sou chefe, não sei o quê. Nesse mundo de briga sem fim, a pessoa vive como urso polar. Urso grizzly bear. Não tem nenhum tipo de ranking. O mais forte, mais alto, dá pontapé e todo mundo cala a boca e pronto. E eles não têm brotherly, sociedade. Todos brigam com todos. É isso que aconteceu no Brasil, no Ocidente. Todos estão polarizados brigando. E todo mundo acha que ele é o gostosão. Não tem base, não tem processo de desenvolvimento, maturidade, quase nada de conhecimento, nada de competência. Mas todo mundo se acha. E é muito perigoso. Porque você vai colocar um time de incompetentes na seleção para jogar a Copa do Mundo, vão perder de lavada. Porque um é sobrinho, outro é amigo, outro comprou, ou a gente falou, põe isso que eu vou te dar uma comissão. Quando não se escolhe os melhores jogadores, você perde. E não é por acaso que são mais que 20 anos que a seleção brasileira não ganha Copa do Mundo. Processo de respeito ao ranking, respeito à seleção, processo de seleção, para poder ter uma seleção. Baseado em vivência, experiência, em competência, em liderança, em time, né? Trabalhar em equipe, disciplina, saúde, postura humilde pela seleção, não porque eu sou grande estrela. Tudo isso faz parte do ranking. Não é porque o cara faz gol que o cara é gostosão, porque no próximo jogo vem 2 caras marcar ele, acabou, não tem mais gol. Você tem que criar um conceito do ranking. Os melhores que têm humildade, seriedade, maturidade, disciplina, preparo. O que aconteceu? O jogador faz o gol, é o melhor, é o melhor. É o time que é melhor porque é entrosado. A Argentina não tinha nenhum Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, mas eles foram campeão do mundo. De tantos sofrimentos e problemas e falta de dinheiro, falta de tudo, eles se uniram e lutaram juntos. Então, em termos de solidariedade, em termos de união, tiveram um ranking. Então, o primeiro conceito que nós estamos abordando para todo mundo, por favor, entendam e respeitam o conceito de ranking.
Não promove o coordenador para ser diretor porque é seu sobrinho e porque ele fala assim para você e não questiona todas as coisas erradas que estão acontecendo. Vocês não estão respeitando a ordem, o protocolo do ranking. A pessoa é de terceira divisão, você põe na primeira divisão. Ele vai sair da sua zona de conforto. Ele vai se estressar. E esse conceito de zona do conforto, eu vou explicar. A pessoa é terceira divisão. Primeira divisão é acima do zona de conforto. Ele é rápido demais. É complicado demais. É intenso demais. Ele vai se estressar. E assim na vida. Se a pessoa não tiver um trabalho de inteligência, um trabalho de desenvolvimento, maturidade, de competências, ele está na zona de conforto lá embaixo, no básico 1, básico 2. Ele não consegue chegar no intermediário, muito menos avançado. Tudo é um problema. Tudo é, ai meu Deus do céu. E aí ele tem burnout, meltdown, crash. Para você elevar seu zona de conforto, precisa estudar, ficar mais inteligente, ter mais humildade, para dar importância, para subir de ranking, para conquistar essa posição de avançado e não iniciante. A gente olha assim, o mundo, é todo mundo iniciante, básico 1, básico 2. Se você acha alguém que fala inglês, não consegue fazer uma apresentação. E não é porque o problema é inglês, não consegue nem em português fazer uma apresentação. A pessoa não tem noção de como é que é primeiro, segundo, terceiro apresentar o tema, ter conteúdo, comunicar-se calma, depois seguir a conclusão, depois resumir. Tem que ter conhecimento, cultura, competência. Isso se chama inteligência. E se a pessoa é básico 1, básico 2, e você pede para fazer uma apresentação, ele entra em crise, é pânico. Por isso que tem tanto síndrome de pânico. Quer dizer, as pessoas estão mal preparadas, né? Para casar, para ter filho, para assumir cargo de gerência, muito menos diretoria. Agora, para político, tudo bem. Porque ninguém questiona se a pessoa que é senador, o deputado, qualquer coisa, se ele está preparado para ele. Ah, ele foi eleito, pronto, tá bom demais. Ah, ele é embaixador, é amigo, sobrinho do fulano, é irmão do fulano, tal. Bom, criamos, né, esses últimos 20, 30, 40 anos, uma sociedade chamada idiocracia. Está lá embaixo a base do pirâmide, aumentando, aumentando, aumentando. Poucas pessoas dão importância para subir de ranking, subir de categoria. Aí tem problemas. Vamos falar em parenting. O que é parenting? Seu ranking como pai e mãe. A pessoa tem ranking para isso? Sim, se chama parenting. Se você não tem noção nenhuma, mas você bota filho no mundo, você vai ter problemas. Você não vai ser parent, você vai ser alguém que botou filho. Parenting é uma pessoa que está se preparando para ser um pai, uma mãe, assim, coerente, com noção de perigos, com noção de limitações, com noção do futuro, da tipologia, da personalidade do filho, do biotipo, da relação em casa, do espaço que é Feng Shui, que a pessoa não cai, machuca, a cabeça cai, tá? Não tem faca e caneta afiada do lado para não machucar o olho, eles brigam e entram no olho. Tem um parent, ele olha todas essas coisas aqui. O que está acontecendo na escola? Com quem essa pessoa está falando? Qual é o ambiente? Tem que ir espionando lá. O que está acontecendo? Parenting é muita responsabilidade, muita maturidade, muita seriedade. Não é ficar botando. E depois joga toda a culpa no creche e na escola, né? E toda a responsabilidade no outro. Ranking, tem que subir de ranking, como pai, como mãe. Mesma coisa, casal. A gente falou de síndrome de Peter Pan, síndrome de complexo de Cinderela. Mas existe um conceito novo chamado novo casal. O novo casal. Mundo 2025. São parceiros, são pessoas que se apoiam, que se levantam. Um cuida do outro, um compensa pelo outro. Um tem que trabalhar fora, outro cuida em casa. Um trabalha de manhã, outro à tarde. Todos compartilham a responsabilidade do parenting, das crianças, do home. Home. O que é home? Home é o lar.
que você tem que ter compra, supermercado, higiene, limpeza, organização, né? É home, o nosso lar. Então tem gestão do lar. E tem que compartilhar. Não é largar tudo para a empregada e, sabe, entendeu? A empregada não é onde a empregada mora. Muitas vezes, porque eu vi, principalmente no Ocidente, a casa da empregada é muito mais limpa do que a casa das pessoas onde ela trabalha. Muito comum, a gente fala aqui no Ocidente, colocar toda a sujeira debaixo do tapete, e como na Europa, nos Estados Unidos, é muito caro ter empregada normalmente mexicana ou seja que for, as pessoas não pagam e vivem daquele jeito aí, usando a mesma roupa por semanas. Isso não é saudável, isso não é bom. Mas quando é impostor, né? Sai de casa com perfume, né? Gel no cabelo e tá tudo ótimo. Isso é uma pessoa de ranking baixo, querendo comprar status com aparência. Ah, a ficha caiu agora. Quando você não conquista o ranking, você tenta comprar ele ou fingir que você tem ranking através de perfume, através de ficar loira, através de, né, marcas e conversas fiadas. Porque para conquistar o ranking, a gente fala 10 anos, 10 mil horas, mas na verdade é 20 anos. Conversa inteligente com os pais, escolher, não dá escolher os pais, mas tentar, né, ter uma relação para frente, uma relação madura com os pais. Me ajudem, por favor. E quando a pessoa percebe que meus pais não têm a mínima condição ou vontade, procura você mesmo uma pessoa preparada para acordar você, alertar você, preparar você, porque o futuro é território selvagem. É campo de batalhas, a não ser que você se prepara. Então, aqui no Ocidente se fala em paraíso. No Oriente a gente fala paraíso na Terra. Você constrói seu paraíso. Heaven on Earth. Você constrói. 10, 20 anos. Paz, limpeza, higiene, sossego, tranquilidade, parceria, humildade. E não esperando que qualquer coisa aconteça, vou cair no paraíso. Não. Você vai 7 palmos abaixo. Ranking é o começo de tudo. Porque se você não tem ranking, você é um cabo. E qual é o destino do cabo? Qual é o destino do legionário? Na frente da batalha, primeiro a ser derrubado. A pessoa que vai receber menos inteligência, menos cultura, menos conhecimento e vai ser jogado no maior perigo. Isso é o mundo dos cabos. Ele é dispensável. Ele é descartável. Sem ranking, esse que aguarda as pessoas. O que está acontecendo hoje são todos descartáveis. E com a inteligência artificial cada vez crescendo, as pessoas, principalmente aqueles que têm pouco ranking, vão ser descartados imediatamente. No mundo onde está todo mundo em dívida, eles estão demissões em massa. Os clubes estão cortando jogadores. Todo mundo cortando despesas. Quem tem pouco ranking está na marca do pênalti. Está no paredão para ser fuzilado. Se você tem ranking, inglês ótimo, didática, postura, segue procedimentos, entende protocolo, atende todo mundo, né, com devido respeito e atenção. Se a empresa é uma empresa inteligente, quase também não tem, não vão demitir você. Muito pelo contrário, vão colocar você para seguir para a diretoria o mais rápido possível. Muito obrigado e nós vamos para o segundo vídeo dessa nova série.